Então, ficam marcas no nosso coração, né, Tiago? Ficam marcas na nossa alma, no nosso coração, e a gente sabe que Deus existe, não apenas pela sua palavra, mas porque Ele tem sido presente conosco. Estamos diante dEle agora. É momento de reflexão. Sempre foi. Todo dia, toda hora. Mas agora a gente vai ler a palavra dEle. E nós precisamos de reverência. Eu queria que nesse momento da oração, você tirasse do seu coração tudo que está atrapalhando. Confesse agora nesse momento os seus pecados. Veja o que você errou, não apenas hoje, mas também durante a semana. Perceba-se como alguém que necessita da graça de Deus todos os dias. Elimine do seu coração toda a autossuficiência, porque você, meu irmão, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, pelo presente que nós temos do Senhor ter nos visitado aqui na terra, através da pessoa do seu Filho. Pai, quis o Senhor e aprove, através da sua permissão, que nossa geração passasse por uma pandemia. Estamos perdendo entes queridos, amigos queridos, estamos passando por essa pandemia, ó Deus, e essa pandemia deixará marcas no nosso coração, marcas profundas na nossa alma e na alma dessa geração também aqui, Pai. Principalmente dos nossos jovens e adolescentes. É por isso, ó Deus, que nós agora clamamos ao Senhor, de modo muito humilde, entendendo que Tu, Senhor, é o Criador dos céus e da terra. Que de maneira nenhuma um pecador como eu, um pecador como todos nós, teríamos a capacidade de sequer abrir a voz e falar contigo. Não há relacionamento entre profanos e santo. Mas também aprove o Senhor que seu Filho Jesus Cristo nos desse essa condição de um moribundo, de um pecador, falar com Deus Criador, com Deus Santo, que é transcendente, mas também se relaciona conosco. Muito obrigado, Pai, por todos esses irmãos e esses corações que estão aqui nos visitando, de forma presencial, mas também por esses que estão nos seus lares, nas suas salas, nos seus quartos, assistindo a gente pela internet. Usa a internet, Pai. O diabo tem usado a internet para fazer o mal. Usa a internet para levar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu conhece cada coração que está batendo aqui neste momento. O Senhor já conhece os pensamentos deles e nossos. Antes que a palavra chegasse em nossa boca, o Senhor já sabia o que nós diríamos, Pai. O Senhor nos cerca por frente, por trás. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe o Senhor sabe os nossos pensamentos. Então eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos entender que o culto aqui é para o Senhor, não é para a gente. Que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra, e nós precisamos louvá-lo com um coração sincero. Muito obrigado, Pai, porque estamos vivos pela Tua graça, mas estamos vivos espiritualmente, além da Tua graça, pela Tua misericórdia, de não sermos consumidos. E é no nome dEle, Pai, tira de nós toda a autossuficiência, toda a religiosidade. Opera em nós, Pai, algo miraculoso, algo extraordinário, algo que nós possamos realmente dizer que Tu és o nosso Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, mas algo mais extraordinário nas nossas vidas foi ter transformado os nossos corações, e é no nome de Jesus que nós oramos por isso. Amém. Irmãos, o que há entre Quislau e Nissan? O que acontece entre Quislau e Nissan? Nós trabalhamos a ideia da suficiência de Jesus Cristo na carta aos Hebreus. E trabalhamos cada capítulo mostrando a superioridade de Jesus Cristo em todas as suas letras ali da carta aos Hebreus.
agora, nesta semana, a gente começa a adentrar no livro de Neemias, trabalhar uma carta do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse comigo lá. O que há entre Quisleu, ou Quislau e Nissan? Quando a gente fala de Neemias, e você vai abrir lá comigo em Neemias, já vem na sua mente estilo de liderança eficaz, não é verdade? Todos os livros que nós lemos sobre Neemias falam de liderança, características de um bom líder, a suficiência de um bom líder, a dependência de um bom líder. Seja um líder como Neemias. Não é assim que você leu os livros de Neemias que está na sua biblioteca em casa? Todos os livros de Neemias que eu tenho falam sobre isso. Aplique-se a dinâmica da liderança eficaz de Neemias. E é verdade, Neemias foi um grande líder e foi um líder eficaz. Ele restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias, para você ter uma ideia. Ele fez algo miraculoso, algo que aos olhos humanos seria impossível. A gente poderia falar de Neemias, mas o assunto central do livro de Neemias não é Neemias. Nunca foi Neemias. Embora os livros que falem sobre liderança sejam bons, e é bom você comprar e ler o que é uma liderança eficaz através de Neemias, mas esse não é o assunto que domina o livro de Neemias. O assunto que domina o livro de Neemias é graça, é soberania de Deus, é provisão de Deus, é Deus interagindo com o seu povo para que o remanescente continue na face da terra até vir o Messias Jesus Cristo. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala de Neemias, já vem na nossa mente a liderança de Neemias. E ele foi um grande líder, sim, porque houve muitos adversários críticos no decorrer dessa aventura que ele passou. E hoje a gente vê muito isso no estilo de liderança que nos envolve, principalmente no modo empresarial. Os empresários querem pegar Neemias e pegar as características de Neemias e fazerem delas as suas próprias características. Mas nós vamos analisar esse texto durante as próximas 4 semanas. E eu não quero usar aqui de alegoria, interpretação alegórica, de maneira alguma nesse texto. Embora no final a gente faça algumas aplicações e possam pingar resquícios de aplicação alegórica no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Mas eu quero partir de uma interpretação literal do texto. É uma interpretação chata, que muita gente não gosta, mas é uma interpretação que ensina a igreja. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, do jeito que ela está escrita e dita. Porque nem sempre ela está dita, ela pode até estar escrita, mas nem sempre está dita. E a gente precisa se preocupar quando você vai dar um estudo, em analisar toda a literalidade dela. Ela é literal, ela tem algo para nos ensinar. E ela vai nos ensinar. E eu não vou me preocupar em engrandecer Neemias aqui, porque conheço muitos líderes, mas eu conheço um único Deus que pode usar Neemias na vida, vários Neemias, e é Ele que merece a nossa honra e a nossa glória, e o nosso louvor por completo, como nós cantamos. Nós já oramos, então há algo aqui que nós precisamos entender, que nós batistas temos medo, muito medo, eu não sei porquê, a oração. Nós temos medo de orar. Nós fazemos preces rápidas, congeladas e frias. E a gente sabe quando nossas preces são rápidas, congeladas e frias, principalmente o pastor. Porque o pastor olha para o coração, estava falando com a Ruth agora há pouco. A gente olha para o coração, e quando a gente olha para o coração, a gente sabe se a pessoa ora realmente. Porque se a pessoa ora realmente, ela está sendo transformada a cada dia. Se ela entende como Mark Lloyd Jones disse, eu gosto também de citar Mark Lloyd Jones, quando ele fala que se o cristão fizer alguma coisa, e nessa coisa que ele está fazendo não houver transcendência, não adianta fazer mais nada. Se não houver transcendência no que você faz, se você não se comunicar com Deus Altíssimo, seja na fila do ônibus, não adianta ser crente. Então a oração nos transforma.
E o pastor sabe quando a pessoa ora, quando a pessoa vive no quarto dela aquele momento de oração, de transcendência, porque ela é transformada a cada minuto que ela ora, porque Deus fala com ela, e Deus não passa a mão nos filhos dele. Deus quer realmente discipliná-los para que eles sejam cada vez mais a imagem do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, de 28 a 32. Esse é o propósito de Deus, que nós tomemos a forma de Jesus Cristo. E é por isso que a Igreja Batista ora pouco. Quando eu falo Igreja Batista, eu falo a denominação batista. Eu sou batista, mas eu sei que nós fugimos dos nossos princípios. Uma ideia é o culto de oração, outra ideia é a sua casa. Se você faz a sua casa de oração, você sai transformado. Você sai querendo ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pastor. Se você não faz isso, e como eu digo, quem critica não frutifica, você evidencia o coração não só para um, mas para todos, que você não ora, que você não lê a Bíblia e que você não é transformado. E aí, pastor Adelson, não precisa, de maneira alguma, cobrar as pessoas para estarem aqui, porque é fruto espiritual estar em koinonia. Não gosto de forçar a barra. Às vezes precisa. Alguns acreditam que sim, eu não. Se não houver transcendência em tudo que você faz, não adianta. Não adianta. Olha o que diz o primeiro versículo de Neemias. E a minha pergunta é: o que há entre Quisleu e Nissan? Não sei como é que você vai traduzir isso aí, Quisleu e Nissan. Eu não vou explicar agora, não, senão vai estragar a mensagem. Depois eu te falo. O texto vai falar. Primeiro, Quisleu eu vou falar aqui agora. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no versículo 1. No mês de Quisleu, olha aí. No mês de Quisleu, você traduz aí, novembro e dezembro, no calendário judaico. Então o que há entre Quisleu e Nissan? Há algo extraordinário entre Quisleu e Nissan, que C.S. Lewis fala de você entrar em outro mundo, que ele coloca no livro dele de Nárnia, que C.S. Lewis fala de transcendência, que os gregos falam de meditação transcendental, coisa que o capitalismo não está acostumado e não consegue enxergar isso, porque o capitalismo naturalista só percebe e acha Deus nas coisas que ele observa. Então o que há entre Quisleu e Nissan? A gente vai entender isso hoje. É nosso propósito falar ao seu coração desta maneira. Você já viu aqui rapidamente que esse livro foi escrito por Neemias, mas se você estudar a originalidade dele, você vai ver que Esdras e Neemias são o mesmo livro. Só na Idade Média que separaram esses dois livros para a gente entender melhor o contexto aqui. Mas não precisava. Quando você lê Esdras, você lê Neemias. Quando você lê Neemias, você lê Esdras também. Aqui fala que ele é filho de Acalias, e nós não temos nenhuma informação sobre Acalias na Bíblia. Então dá a entender que essa família, ela foi levada cativa à Babilônia. Deixa eu tentar explicar rapidamente. Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, o reino se dividiu em dois: reino do norte e reino do sul. 10 tribos para cima, 2 tribos para baixo. Região de Judá e reino do norte. O reino do norte foi tomado pelos assírios. Depois Judá ficou firme, mas Judá também adorou outros deuses, outras divindades, virou as costas para Deus Jeová. E aí Deus enviou os babilônios. E aí você entra em Daniel e você vê 4 tipos de governos em Daniel. Vocês lembram? Babilônia, os medos e persas, os gregos e o Império Romano. Aqui no contexto de Neemias,
existe um rei chamado Artaxerxes, o rei da Pérsia. Porque Judá foi tomada, você lê Jeremias e Lamentações, Judá foi tomada e ficou 70 anos no cativeiro, 70 anos como escravo. O rei Medo e Persa vem e toma e derrota Nabucodonosor e instaura o reinado dos Medas e Persas. E aqui você está nesse contexto do rei Artaxerxes. Ele fala que no mês de Quisleu, novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, se você ler Esther, você vai ver que Suzã é a cidadela onde ficava o palácio dos monarcas. Anani, um dos meus irmãos, Neemias dizendo que ele tinha um irmão chamado Anani, que veio de Judá, com alguns outros homens. Isso também nos mostra que muito provavelmente Neemias era judeu, talvez até da descendência de Davi. E Anani, irmão de Judá, de Neemias, veio de Judá com outros amigos. E Neemias perguntou a eles acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele faz uma pergunta dupla: como que está Jerusalém e como que está o povo? E ele recebe uma resposta terrível. Eles me responderam assim no versículo 3: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias diz assim: quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que mês que era? O mês de Quisleu, novembro e dezembro do calendário judaico. Então eu disse, no versículo 5, e aqui eu quero ler para você a oração de Neemias, e você não precisa mais prestar atenção na minha pregação a partir de agora. Se você quiser ir embora, fique à vontade, mas em nome de Jesus, preste atenção no que está escrito aqui. Se essa oração de Neemias falar ao seu coração, você já sai daqui transformado hoje. Não escute mais nada do que eu vou falar, mas preste atenção nesse texto. Se essa oração de Neemias não fará com você, você precisa entrar no seu quarto e você precisa orar até Deus te transformar, até Deus mostrar que Ele é Deus e você é pó. Se Deus não falar com você através dessa oração, eu tenho grande preocupação de que você realmente segue a Jesus Cristo. Ele disse assim: Senhor, e Senhor aí está todo em letra maiúscula, então é o tetragrama hebraico, é Yahvé, Javé ou Jeová. Ele diz assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te, Jeová, lembra-te, Yahvé, agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se vocês voltarem para mim, prestem atenção, mas se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi para estabelecer o meu santo nome.
Estes são os teus servos, o teu povo. O Senhor os resgatou com teu grande poder e com teu forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo seu e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faça com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nessa época eu era copeiro do rei. Neemias tem acesso ao rei. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava o vinho do rei. Porque talvez alguém queria envenenar o rei. Ele tinha acesso aos aposentos do rei. Ele era um homem solitário, porque ele não poderia ter amigos, porque os amigos podiam suborná-lo ou enganá-lo e matarem o rei. Ele vivia sozinho, mas ele tinha um privilégio. Ele podia conversar com o rei. Ele tinha acesso aos aposentos do rei. Ele arrumava a cama do rei. Ele podia olhar de vez em quando, pelo menos de relance, aos olhos do rei. Ele disse que ele era copeiro do rei. Ele disse para nós aqui que seu irmão Anani e mais alguns amigos responderam uma pergunta. A pergunta dele qual era? Como que está Jerusalém? Como que estão os nossos irmãos lá? Nossos irmãos estão sofrendo muita humilhação. Estão sofrendo demais, muito sofrimento. Os muros da cidade foram destruídos. Não há mais como restaurar a cidade. E ele fala que nesse momento ele sentiu-se amargurado, angustiado. Ele sentou-se, ele chorou e ele orou. E ele começou a orar no mês de Quisleu. O que há entre Quisleu e Nissan? Há muita coisa que nós esquecemos como crentes. Há muitas coisas que nós não percebemos mais. E nós vivemos cada dia o nosso dia a dia ordinário. Há muita coisa para a gente entender que nós não conseguimos mais entender, porque as coisas desse mundo reluzem aos nossos olhos. Nós ficamos preocupados com o que nós vamos fazer no dia de amanhã e não vivemos o hoje. O que há entre Quisleu e Nissan? Ele começa a orar em novembro e dezembro, meados de novembro, coloca novembro e meados de dezembro. E ele faz essa oração a Deus. E nessa oração ele traz coisas maravilhosas para a gente. Verdade que nós precisamos colocar em prática. Verdades que a gente se coloca no lugar onde nós sempre deveríamos ter nos colocado. E Deus sempre como soberano e glorioso sobre as nossas vidas. É maravilhoso você entender que essa oração também repercute até o dia de hoje. Então estudar Neemias é muito gratificante, não só para o povo judeu, não só para a humanidade, mas também para nós que somos crentes, para nós que fazemos orações, para nós que precisamos entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes nós esquecemos, como eu tenho falado. Jovens, adultos, crianças, minha oração é que Deus impacte a sua vida de tal maneira que você nunca mais seja o mesmo. Deus pode até me destruir para isso, mas esse é meu propósito. Quando você morrer, você não pode falar que eu não falei de Jesus para você. Eu não posso dar esse privilégio para você. Eu tenho que entrar no seu coração e ofender o seu coração. Eu tenho que falar que tu és pecador e você está perdido, só a graça de Deus para fazer você ter vida nova. E o povo de Israel precisava entender isso. O povo de Judá precisava entender que eles tinham virado as costas para Deus e tinham servido outros deuses. E esse era o motivo pelo qual Israel estava sofrendo, ou melhor, a tribo de Judá, os judeus estavam sofrendo, o reino do sul estava sofrendo, porque eles agora tinham outros deuses. Então não é característica eficaz de liderança, é o Deus que opera através do pecador, mesmo o pecador sendo um copeiro. Dá para entender isso? Se você estudar Esdras, você vai ver que Esdras há 14 anos, ele já está ensinando lá.
Você vai ver que Esdras já lançou os fundamentos do templo. Esdras restaura o templo através de Zorobabel, outro líder judeu. E Deus usa Neemias para restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Aí o jovem pode me perguntar: pastor, eu vejo nos Estados Unidos casas sem muro. Para que restaurar muro? Porque o muro simbolizava fortaleza. Você não podia ter uma cidade sem muros. Como você ia cuidar da sua esposa, dos seus filhos, dos seus idosos? A cidade não tinha segurança. O muro precisava ser restaurado. O muro também significava que agora você podia à noite não ser uma presa fácil para os ladrões. Então era de muita importância que esses muros fossem restaurados. E eu não quero usar aqui de analogia alegórica e espiritual, eram muros mesmo. Não vou falar que eram os muros do nosso coração, não, eram os muros de verdade, de tijolo. Eles precisavam ser restaurados. E Deus usa um homem chamado Neemias. E Neemias intercede pelo povo. E Neemias se preocupa. Mas antes de tudo, antes de começar, agora no capítulo 2, versículo 1, Neemias fez algo que nós esquecemos de fazer. Ele orou. Mas pastor, eu oro todo dia. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto não parece triste, se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. No mês de Quisleu, versículo 1 do capítulo 2, no mês de Nissan, sabe quanto tempo Neemias orou? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ele orou 4 meses, porque é meados de novembro e dezembro e meados de março e maio. 4 meses orando. 4 meses, 1/3 do ano orando, clamando a Deus pelo seu povo, angustiado, chorando, sofrendo. Lembra que eu li no texto? Quantas vezes ele fazia isso? De dia e de noite, no mínimo 2 vezes. Deus usa um homem que ora, mas Deus coloca esse homem de joelhos. E aí ele fala que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, eu levei o vinho ao rei, mas eu estava ainda triste, com o coração muito triste. E de alguma maneira o Deus soberano tocou no rei Artaxerxes, que não servia o Deus soberano. E o rei soberano olhou para o coração de Neemias e disse assim: Neemias, você está triste, mas essa tristeza não é por enfermidade, essa é a tristeza do coração. Diga-me, abra o teu coração e me fale, por que você está triste assim? E ele fala algo com muito medo, ele fala, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo? Porque ele teve muito medo. Porque ele estava diante de um rei. Existem 3 possibilidades dele estar com medo. Eu quero optar pessoalmente por uma. Primeira possibilidade, era uma festa. E no rei diante do rei você sempre deveria estar alegre. E ele estava triste, ele poderia perder a cabeça. A outra possibilidade é que o rei poderia recusar a fala dele e ele também morreria. Mas tem uma outra opção. Volte comigo para Esdras. Você está em Neemias. Volte comigo para Esdras, capítulo 4.
Só voltar umas páginas aí, viu? Esdras capítulo 4, do 21 em diante. Creio eu que esse era o medo de Esdras, pastor Davi, de Neemias. Creio eu que por isso ele disse: estou com muito medo de falar com o rei, porque o rei tinha dito uma palavra, e palavra de rei não volta atrás. O rei falou, está falado. O rei não vai voltar atrás da sua palavra, nem que bote fogo em Roma como Nero botou. Mas eu não volto atrás, porque eu sou rei, eu sou uma divindade. Então o medo se instalou no coração de Neemias, porque o rei Atarxerxes já tinha declarado algo e ele não voltaria atrás. Seria impossível o rei voltar atrás da sua palavra, a não ser que entre Quisleu e Nissan acontecesse algo incrível. Entre dobrar os joelhos de um servo de Deus acontece algo incrível. Deus transforma os homens. Olha só o que aconteceu, capítulo 4, 21. Saudações, a partir do versículo 18, saudações do rei Atarxerxes, que ele escreve para um grupo que escreveu contra Jerusalém, contra Judá. E ele fala assim no 21: ordene agora a esses homens que parem a obra, estamos falando de Esdras, tá? Para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Atarxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Olha só que triste o versículo 24. Assim a obra do templo de Deus, Jerusalém, foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Será que agora ele vai revogar a lei dele? Irmão, vou fazer outra pergunta para você, a mesma pergunta. O que acontece entre Quisleu e Nissan? O que acontece quando um homem servo de Deus ora durante 4 meses? Acontecem coisas maravilhosas. Volta comigo para Neemias. E o rei disse no versículo 4 assim: o que você gostaria de pedir? Neemias, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Ele não pediu? Incrível. Ele orou ao Deus dos céus e respondeu depois ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí você conhece a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. O que acontece entre Quisleu e Nissan? O que aconteceria se o povo de Deus voltasse a orar de verdade? Por que nós oramos tão pouco? Porque nós achamos que Deus tem que ser imediatista como nós somos. Por que você tem forno micro-ondas em casa? Por que quando o pastor não responde o seu WhatsApp, você fica já xingando ele? Por que o seu coração é tão imediatista assim? Por que você quer fazer as coisas segundo os seus preceitos, segundo as suas vontades, e você não aprende a depender de Deus? Por que você não ora quando você vai no sonda? Por que você não ora quando você vai no mercado? Por que você não ora quando sua filha está doente? Por que você faz tudo tão rápido, tudo tão rápido? O que aconteceria se você orasse 3 meses? O que acontece entre Quisleu e Nissan? Eu quero trazer algumas características de uma verdadeira oração. O que acontece entre Quisleu e Nissan é que Deus pode revogar leis e corações. Deus pode mudar corações. Deus pode mudar leis de um país inteiro. E o nosso país precisa que a igreja volte a orar, que a igreja volte a depender somente de Deus, não de homens canalhas, não de homens que barganham o evangelho, não de homens que mostram uma falsa piedade e o povo diz amém, amém para tudo. Nós precisamos voltar a orar
Desliga essa porcaria de televisão, de videogame e volte a orar. Desliga essa música mundana que você está escutando e volte a orar. Ah, mas é só meia hora por dia, meia hora orando. Se Paulo entrasse ali por aquela porta, se Deus levantasse os apóstolos hoje na face da terra, eles iam falar: cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo? Ninguém mais ora, ninguém mais depende dele. É por isso que o seu coração está aflito, é por isso que você anda preocupado com coisas que você nunca deve se preocupar. Deixa eu te falar uma coisa: entre Quisleu e Nissan, Deus move o coração de reis, Deus faz o que Ele apraz. Ele é soberano sobre as nossas vidas, mas Ele não só move o coração de reis, Ele se considera, e Ele mostra através dessa oração, que Ele é transcendente, é soberano, mas Ele também é imanente. Ele pode estar com você em qualquer momento, Ele está fora da sua criação, Ele não depende de nós. Que mania que a igreja evangélica tem de dizer que Deus depende da gente. Deus nunca dependeu de ninguém. Deus poderia fulminar toda a humanidade neste momento, Ele não dependeria de ninguém, e Ele continuaria sendo um Deus de amor, porque Ele coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam de eternidade a eternidade. Mas Ele não faz isso, sabe por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira, o que Ele viu de você, o que Ele viu de bom em você. Tente achar uma coisa boa no seu coração e mostre para mim o que Deus viu de bom em você. Além da oração de Neemias mostrar que Deus revoga corações, a transcendência e a imanência de Deus, ele mostra a superioridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas, quando ele é chamado aqui do grande Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Além de tudo isso, o que acontece entre Quisleu e Nissan é que nós estamos aqui observando algo que nós não fazemos mais. Neemias intercede pelo povo, e nós precisamos interceder pelos povos, não só pelo povo evangélico, mas pelo povo do mundo inteiro que precisa alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. A intercessão de Neemias mexe com o meu coração. Ele ora, ele chora, ele lamenta, ele fica angustiado por um povo que virou as costas para Deus. Que você saia daqui sabendo que você precisa interceder por alguém. Tem gente precisando da sua oração neste momento, e você já sabe quem é, não sabe? Por que esqueceu de orar por eles hoje? Por que não dobrou o seu joelho? Além disso, o que há entre Quisleu e Nissan, além de Neemias interceder pelo povo e mostrar que nós também devemos interceder pelo povo de Deus e pelo povo do mundo, é que ele confessa o seu pecado. Há aqui entre Quisleu, há aqui entre Nissan, esses 4 meses de oração, confissão de pecado. A religião evangélica se tornou tão autossuficiente, tão prepotente, tão arrogante, que não se fala mais de pecado no púlpito, que se fala agora de métodos de crescimento de igreja, métodos disso, métodos daquilo. Eu vejo algumas pregações que são coach, os caras são coach, os caras falam só o que vocês querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir. E quando você fala de pecado, de amartia no grego, de errar o alvo, e quando você entende Romanos 3:23, que todos erraram o alvo, você se forma PhD em coragem de falar que todos somos pecadores. Todos estamos perdidos e precisamos cada vez mais da graça de Deus. Os trabalhadores são poucos, são muito poucos, mas Jesus Cristo deu uma ordem para a gente: orem para quê? Para que o Pai
para que o dono da seara envie trabalhadores. O que acontece entre Quisleu e Nissan? Muito mais coisa acontece. A graça de Deus se manifesta trazendo salvação ao povo. Os muros foram restaurados em 52 dias. Eu vou te desafiar a chegar em casa hoje e ler o livro de Neemias. Desliga Fantástico. Lê o livro de Neemias numa sentada só, são 13 capítulos. Você vai ficar maravilhado como Deus age ali. Se você quiser, volta um pouquinho e lê o livro de Esdras também. Deixe que a palavra de Deus toque no seu coração. Seja tomado por essa força. E comece a aprender que a palavra de Deus mostra que a graça dele opera tantas maravilhas que restaurará um povo pecador que virou as costas para ele. Além disso, nós entendemos também aqui que entre Quisleu e Nissan, o povo precisa voltar às práticas da vida para o seu Senhor, as práticas de vida. Versículo 9 fala: mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, eu os colocarei e eu os puserei em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu vou os reunir de novo. É óbvio, está falando para o povo judeu, mas eu acho que vida cristã, vida prática, sal e luz da terra, é para nós também, ou não é? Ou era só para eles colocarem em prática? Amém, irmãos? Amém mesmo?